No Saber Direito desta semana, você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá! Uma alegria estar com você mais uma vez nesse nosso terceiro encontro tratando sobre o direito religioso. Nossa expectativa é que você esteja vendo, ouvindo e vá pesquisar. Esta é uma área interessantíssima, alvissareira, que estamos estudando aqui em nossos encontros. Eu sou Gilberto Garcia, sou mestre em Direito, professor universitário, sou pesquisador e especialista no tema do direito religioso, o tema que tem a ver da relação das leis com as igrejas. No dia de hoje, nesta terceira aula, vamos abordar o tema Igreja, Pessoa Jurídica. Isso, Igreja, Pessoa Jurídica. Vamos lembrar o conceito do Código Civil, de que a pessoa jurídica, numa das conceituações que nós temos, é aquela chamada ficção, onde se juntam várias pessoas e formam uma entidade. Essa entidade, para efeito legal, é uma pessoa jurídica. E, no nosso caso, pessoa jurídica de direito privado. Então, vamos diferenciar a igreja e o vocábulo igreja, como explicamos no encontro passado, é o centro espírita, é o terreiro de Umbanda, é o templo católico, é a igreja evangélica, é a sinagoga judaica, é a mesquita muçulmana ou o espaço oriental e qualquer outro local que exista um grupo religioso. Este grupo religioso, ao se reunir, ao juntar pessoas para propagar a sua fé, cultuar a sua fé, formam uma igreja. Esta igreja, então, vai justamente precisar de registrar, ter documentos, se organizar juridicamente falando. Essa igreja, então, precisa, em todas as confissões de fé, estarem submetidas ao Estado democrático de direito vigente no Brasil. De novo, o exercício da fé não isenta, não torna imune, não tira a igreja, qualquer seja a sua vertente de fé, de literalmente cumprir as leis do país. O país tem leis, o país tem uma Constituição Federal, o país tem Código Civil, o país tem Código Penal, o país tem uma Constituição da Lei do Trabalho, o país tem Código Tributário Nacional, o país tem Lei Maria da Penha, o país tem Lei do Idoso, o país tem o nosso querido ECA. Ou seja, várias leis, e as igrejas, ao exercerem a sua fé, estão submetidas integralmente, porque é isso que vai dizer o artigo 5º, que já citamos num outro momento, mas vale a pena citá-lo direto da fonte. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção ao local de culto e suas liturgias. Ou seja, é na forma da lei que o cidadão vai exercer o seu culto. E essa lei pode ser federal, pode ser estadual e pode ser municipal. Então, o exercício da fé está adstrita ao Estado democrático direito vigente no Brasil. Por isso, quando uma igreja vai se organizar, ela se transforma numa pessoa jurídica. E desta forma, então, ela precisa adentrar e levar o seu estatuto, que foi redigido, que foi aprovado, como já vimos na aula anterior, que foi debatido ao cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Esse estatuto, lá registrado, determinará quais são os cargos, qual a forma de governo, qual a estrutura eclesiástica que vai reger aquele grupo no sentido jurídico. E aí sim, ao controle do Estado. O Estado não vai controlar a fé, a crença, o formato, a maneira de crer.
a visão de mundo, de que forma aquele grupo batiza, não batiza, prega, não prega. Há grupos que não fazem proselitismo, que não evangelizam, que não propagam a sua fé, se entendem como internos nesse sentido. Há grupos que fazem. Como já dissemos, isso também se aplica a ateus e agnósticos, no respeito ao exercício da sua fé ou no respeito ao exercício da sua não-fé. Os humanistas, temos aí um dos maiores cientistas que o mundo tem, Stephen Hawking, aquele inglês, sensacional, e vale a pena assistir ao filme A Teoria de Tudo, onde mostra-se um dos ateus, de umas maiores cabeças do mundo. Dizem alguns que ele é sucessor de Isaac Newton, nesta linha da sua visão de inteligência, e que tem que ser respeitada, compreendida, aceita, numa convivência de todas as vertentes religiosas, até para entendermos essa visão cosmológica que o mundo possui, nas diferenças, no respeito recíproco, na convivência respeitosa do exercício da fé. Aí a igreja se resguarda como? Criando o seu estatuto, cumprindo as leis do país. É vital que haja uma perspectiva daquilo que a Constituição chama de dignidade da pessoa humana. Ou seja, o cidadão, quando adentra a um templo religioso, a um terreiro de umbanda, ele não deixa de ser cidadão. A uma igreja evangélica, ele continua sendo cidadão com todos os direitos e deveres legais. Do mesmo jeito que a igreja é pessoa jurídica, ele é pessoa física e exerce todos os seus direitos ao estar assentado em um banco, assistindo uma mensagem, ao estar participando de uma cerimônia religiosa, qualquer seja ela. Ele continua sendo cidadão, protegido pelas leis que regem o Estado brasileiro. E é nesse sentido que a igreja precisa se resguardar, enquanto proteger todos aqueles que se envolvem com ela, sejam associados eclesiásticos, como já aprendemos, sejam fiéis. E é interessante perceber isso, porque é neste momento em que esses associados eclesiásticos têm que ser cuidados, têm que ser resguardados. Por quê? Porque eles têm direitos. Uma igreja não pode excluir uma pessoa a seu bel prazer, ao seu alvitre, de jeito nenhum, arbitrariamente. Aí é que muda a estrutura quando se pensa nos sistemas de governo que nós estudamos. Num sistema onde a pessoa é um congregado fiel, ela será afastada tão somente religiosamente. Sistema episcopal. Mas se ela é um associado eclesiástico, sistema congregacional, ela, para ser desligada, há preceitos legais que devem ser seguidos. Há preceitos legais que devem ser trabalhados. E aí é interessante que esses preceitos são preceitos constitucionais, na perspectiva que entendemos que os princípios constitucionais se aplicam integralmente. E aí é interessante, estamos falando de pessoa jurídica de direito privado, ou seja, do estatuto para dentro, da porta para dentro. É a organização religiosa que diz qual o regramento que deve existir, de que forma ela vai fazer funcionar. É o seu estatuto que dirá quais são os direitos e quais são os deveres. Direitos não podem fugir o Código Civil. Direitos esses e deveres que não podem fugir a Constituição Federal. Por isso, numa linha de percepção, é a Carta Magna que vai reger, que vai orientar, que vai dizer quais são esses direitos, inclusive na pessoa jurídica que é a igreja, ao formatar o seu estatuto. Então, se ela vai excluir um associado, e aí, tanto faz se o sistema é episcopal, e estamos falando do associado eclesiástico, tanto faz se o sistema é presbiteral, tanto faz se o sistema é congregacional. Sustentamos que para as igrejas é indispensável que seja aplicado os princípios constitucionais. Quando vai excluir, quais são esses? O princípio da ampla defesa. Ampla defesa. O princípio da presunção de inocência.
A ampla defesa diz que eu preciso ter assegurado todas as vertentes estatutárias que a lei me concede para me defender de uma acusação. Princípio geral de direito, a prova cabe a quem? Alega. Então, vamos deixar isso assentado, porque em tempos em que muitas vezes vemos pessoas sendo condenadas pela mídia, condenadas por jornais, condenadas por rádios, condenadas por autoridades, sem que haja um processo legal, isso é altamente perigoso. O Estado Democrático de Direito se diferencia exatamente porque não há julgamento de exceção, não há arbítrio de autoridades. Aliás, esses dias, um cidadão foi condenado pela opinião pública, porque a autoridade policial havia feito a investigação e a investigação dava a entender que ele havia praticado um estupro e a pessoa que o acusava dizia isso nas redes sociais. A autoridade policial prosseguiu na investigação e descobriu que não havia qualquer vestígio que aquilo tivesse acontecido. Teve então que encaminhar o Ministério Público no sentido de que não houvesse denúncia, porque não havia prova. E aí o Ministério Público vai examinar e dizer se há ou não, se vai mandar investigar mais e se vai denunciar ou não, para chegar ao judiciário, para aí, se for o caso, haver ou não a condenação. Esse é o sistema que nós temos. E é fundamental que respeitemos o sistema, que briguemos por ele, que trabalhemos nele, porque é exatamente esse sistema que garante a você e a mim, cidadão, o julgamento igual. O princípio da igualdade inaugurado lá na Revolução Francesa, lembra disso? 1789, égalité, liberté, fraternité, é que tirou a estrutura que havia entre os três famosos poderes, a igreja oficial, o senhor de terras e o rei. Montesquieu chega e numa estrutura que vem de França para o resto do Ocidente, vamos criar então o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E todas as constituições modernas do Ocidente acompanham essa percepção. E o Brasil também assim o faz, onde todos são iguais perante a lei. É a lei que nos iguala, é a lei que nos desiguala. E quem vai dizer a sua aplicação correta é o Poder Judiciário. E assim queremos que seja. Então, mesmo numa igreja, vai se excluir alguém, deixar de ser membro. Espera aí, ela tem que ser presunção de inocência. Quem está acusando tem a obrigação de provar o que está dizendo. E é interessante, e aí eu preciso citar um texto da Bíblia, onde a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, interessante isso, Deuteronômio, se você tem aí, um dos livros sagrados, capítulo 19, verso 15, diz exatamente o seguinte, Deuteronômio, do Antigo Testamento, seja para católicos, Bíblia Sagrada, seja para evangélicos, Bíblia Sagrada, seja para judeus, o Torá, Deuteronômio, o Pentateuco de Moisés, diz o seguinte, nenhuma pessoa será levada a julgamento se não houver 2 ou 3 testemunhas. Nenhuma pessoa será levada a julgamento se não houver 2 ou 3 testemunhas, para aí se estabelecer o fato. Ou seja, a partir daí é que ela poderá ou não ser condenada. Então, não há acusação. Lá no Antigo, estabelecendo essa percepção, o que também o Código de Manu, de outra vertente instrumentais, o Código de Hammurabi, deste jeito também caminha na visão filosófica. Lei de 12 tábuas não é muito diferente disso, ou seja, há uma percepção já na antiguidade, tempos imemoriais, de que alguém para ser condenado tinha que se provar primeiro que ele era culpado, para aí começar o julgamento. E isso é interessantíssimo, porque